Será que dessa vez eu brigo menos com o Instagram? Louco, cadê tu? Aparece, criatura. Gente, olha como eu tô cheia de espinha. Ai, que saco. Nem o filtro aqui tá melhorando muito minha cara, olha que coisa feia. Aê! Como é que eu te convido aqui? Aê, manda convite, é isso aí. Oi, cadê tu? Ah, pera. Ô, Luiz, Apareceu. você está me Oxe, vendo? Parado na frente do computador, cara de sono. E cara de escritor, vai. eu tô com cara de louca, não tá cara de escritora não, ó. Não, Bia, não, vou te mandar a real. A maioria dos escritores, ou pelo menos eu tenho observado muito isso, tem uma tendência à queda de cabelo. Você ainda vai demorar um pouquinho se chegar até lá. Então não esquenta a cabeça, não. Você tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu te contar uma coisa. Semana passada eu tava na dermato por causa de queda de cabelo. Olha, acho que você não precisa ir tão longe assim na coisa de ser escritora. Você já tá ótimo do jeito que tá. Deixe isso pros tiozões. Tô usando minoxidil, tô tomando uma porrada de coisa. Não sei nem se é isso que tá me dando esse monte de espinha, mas enfim. Minha filha tava caindo, você não tem ideia. Olha, olha só, a Inês Rodrigues aqui já, para mim, ela resumiu a ópera. Como entrar muito rápido no assunto, já matar o assunto de vez. Eu concordo. Escritores são loucos. Mas você tem que levar em conta uma coisa: o problema não são os loucos confessos, são os loucos que juram que não são. Esses me dão medo. Isso é um problema. Você. E olha lá, não é? André! Oi, André! Bem-vindo, sim. Eu não estou careca, estou desprovido de folículos. A culpa é desses cabelos rebeldes. Eles se rebelam e vão todos embora. Aí, ó. É aquela história, né? Os cabelos eles preferem cair do que ficar brancos, né? Pois é, então, não sei, tem uns heróis da resistência que estão mais ou menos meio que tomando os tons, mas só dá pra ver quando o cabelo tá cheio. Olha aí, ó, uma pessoa de idade também, ó, o André é mais novinho do que eu, mas não tenha pressa, André, não tenha pressa. Quando tiver que acontecer, a gravidade vai cuidar disso. Esquenta a cabeça não. Mas veja a coisa pelo lado bom, se perder cabelo, você pode virar escritor também. Esquece de saber escrever, o importante é não ter cabelo. Ai, que saudade do mar! Foi, mano. Então, pessoita, vamos falar sobre narrador hoje? É isso? Pois é, falando dessa estranha criatura que pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo do livro ou do filme. Mas eu não sabia, você fez um comentário interessante que eu não tinha ideia. Eu não sabia que eles eram tão mal vistos assim em filmes. Ah, meu. Tem um filme que eu assisti, eu acho que na época da faculdade ainda, se chama Adaptação. Foi um filme muito, muito incrível. Hum. Que era, inclusive, com o Nicolas Cage. Acho que eu já contei essa história, não sei pra alguém, não sei se foi em alguma live. A história é sobre o Nicolas Cage, que ele é um roteirista, né? E ele precisa escrever uma história, adaptar uma história sobre um livro, sobre um livro que era uma planta, um livro sobre uma planta. Ah, E assim, o filme, na verdade, é uma aula sobre roteiro. E aí, uma das coisas assim que a gente faz, pelo menos eu ouvia muito na aula de roteiro isso. Se você tem que explicar o seu filme, se você usa um narrador para explicar o seu filme, quer dizer que não é um bom filme. cara, eu nunca tinha considerado isso, mas faz sentido? Faz muito sentido. Pô, mano, e como faz? E aí eu lembro que assim, ele tem uma hora assim que o filme que ele descamba, assim, que ele fala, não quero mais fazer um filme genial, vou fazer um filme, sabe? E aí ele começa a fazer um filme. É um filme sobre uma planta que de repente tem um assassinato e o pessoal tenta roubar a planta. É muito, muito bom, porque ele acaba descambando, assim, sabe? É metalinguagem, mas ele fala que se lasque fazer coisas interessantes, autorais, inteligentinhas. Eu vou fazer um filme, e acabou. E ele termina É o assim que filme começou aquele com. filme do assassino, né?
Eu não vou dar muito spoiler. Tem o Ed Harris no filme. É muito bom. É bom. Dica pra todo mundo, assista. Aí eu sei que assim, no final do filme, não é spoiler, mas ele termina o filme no carro com uma voz em off, o voz do narrador, que é ele mesmo, explicando o filme. Ai, caramba. Que é justamente o que ele não devia fazer. E assim, é por isso que ele é um pouco. Eu vejo também o narrador como meio que mal visto. Não só no cinema, mas também assim, tipo, nos livros, sabe? Porra, mano, se você tem que explicar, você não mostrou, Olha, né? de novo, tá? É só a minha opinião, eu posso muito estar errado aqui. Ó, o André falando do Blade Runner aqui. Eu não sabia disso. Mas aí que tá, Blade Runner é uma daquelas coisas cult, né? Ou seja, entrou para a história do cinema, trouxe muitas novidades, mas metade não entendeu o que estava vendo. Eu entendi a parte da perseguição, do tiroteio, mas o que estava acontecendo de verdade, né? Deixa pra lá. E diga-se de passagem, André, você está entregando sua idade, viu? Não é todo mundo que sabe do que diabos estamos falando quando se fala de Blade Runner. Mentira. Não, Todo mundo serião? sabe de Blade Runner. Dir, não vai nessa não. Tem crianças hoje em dia que não sabem o que é Legião Urbana. Tem gente que não conhece Legião Urbana, você acha que eles vão conhecer Blade Runner? Ai, nessas horas eu me orgulho de ser mãe e mostrar coisas antigas pra Tel. Ela assistiu todos os DuckTales. Ah, ela já mandou. Ela assistiu DuckTales, ela assistiu Darkwing Duck. Aí, tá vendo? Coisas de qualidade. Olha a pessoa aqui, ó. Ele assistiu com narração e entendeu. Mas é uma daquelas coisas que você tem que prestar atenção desde o começo, porque se você piscar pode ficar meio confuso. Efeito borboleta, Matrix, Blade Runner. Não presta atenção, não. Aí, ó. Ah, Egg! Oi, Egg! Minha amiga Egg, tá aqui. Essa pessoa também leu Dares. E ainda leu antes de eu fazer aquele monte de cortes. Pensa num ser humano corajoso. É nóis, amiga. Né? Ah, você também, diga-se de passagem, muito antes de todas as censuras passarem. Mas, Eu li o Darris antes de você terminar ele. Você terminava o capítulo e você me mandava. Você esqueceu disso? por falar em beta tester, né? Eu comecei a ler Darris quando eu tinha uns 15 anos, cara. Pois é, eu não fiz muito bem na sua vida, pensando nisso agora em retrocesso. Isso não foi muito bom. Para. Péssima influência. Péssima, péssima influência. Mas, tava lembrando, depois que você falou essa coisa toda, ó, tá vendo? Ainda tem salvação pro mundo, viu? Você tá passando DuckTales, tá passando Darkwing Duck pra sua filha, ainda existe qualidade. E se você procurar hoje em dia, tá meio difícil. Tipo, você vai ficar com maçã e cebola, você vai ficar com Teen Titans Go, pelo amor de Deus, não mostra isso pra minha sobrinha. Eu acho que ela já assiste. Ela tá na fase dos pôneis agora. Aqueles Pôneis malditos. pôneis. Eu mostrei para o comercial dos pôneis malditos, mas não, é aqueles pôneis coloridinhos que tá no, sei lá, mano, que eu acho que fica na Netflix. Deve ser mais Ai, uma versão do My Little Pony. mais uma versão, mas agora é uma versão meio que, sei lá, Mais sinistra? tipo com. Não, gênero neutro, essas coisas, sabe? Não vi, não. Então não vi. Mas aí você falou esse comentário. Ah, boa, boa. Aham. Quando for para Sampa, boa. Pode ver, André, tá convidado. Você falando dessa coisa de narradores de filme, eu pensei, poxa, filmes com narrador eu não lembro muito. Aí eu lembrei do Sempre Amigos. Um filme com o irmão do Macaulay Culkin, lembra? O Kieran Culkin. Nossa, é verdade. Eu lembro desse moleque. Eu não lembro o filme, Saiu um mas eu lembro filme. desse moleque. É mais ou menos isso aqui. Gente, tem um pouco de paciência. Vou tentar mostrar a imagem, eu só vi no computador só para vocês verem. Ó. Até o anúncio do cinema era esse aqui. Estou vendo sua cozinha. Ah, agora eu tô vendo isso. Lembra disso? Não. Basicamente, o Miley? garoto tinha dificuldades, ele tinha nascido com um problema congênito e chegou a um ponto que o esqueleto dele crescia muito mais devagar do que o Hum. resto do corpo. Ele foi atrofiando, mas ele tinha uma mente genial. E ele tinha esse colega com dificuldade de aprendizado na escola que tinha um corpo enorme. Ah, pronto, ó, ele viu Scott o Pilgrim é muito bom. Steven Spielberg.
Aí ele meio fissurado nessas coisas do Rei Arthur, e os dois viram um cavaleiro. Ele montado no ombro do colega dele grandão, e ele é o cérebro, enquanto o colega é o corpo. E eles têm essa fábula de cavaleiro legal pra caramba. O filme é contado com um narrador que é o Max, o amigo dele, não lá muito inteligente. Não vou fazer spoiler por causa de você querer ver ou rever o filme, mas é um filme legal, mas é um daqueles que sempre me arranca lágrimas. Chegando na cena do final, pra mim você tem a obrigação de chorar. Não é assim, escolha sua. Você viu aqui, você chora. Um filme. Ah, tem que ir, o André. Tchauzinho. Mas, André, valeu por ter vindo. Muito nos Tem um honra essa presença. filme que usa narrador que ele é bom pra caramba. É, foi inclusive o último filme do Paul Newman, que tem o Tom Hanks, que é sobre o. Ai, como é que é o nome? Eu não vou lembrar, acho que é o nome do filme. Mas ele era o Mike Sullivan, ele era um mafioso. E o filme ele é narrado na voz do filho dele contando a história do pai. Então, assim, o narrador ele pode ser muito útil, contanto que ele não seja usado para explicar alguma coisa. Isso é o que eu vejo no cinema, sabe? Quando rola alguma coisa. Inclusive, não só no cinema, mas no filme, em livros também, sabe? Quando rola um narrador que está explicando alguma coisa, eu falo, mano, não ficou óbvio o suficiente? É igual, sei lá, um exemplo de um narrador pobre. Ah, que eu tô escrevendo um monte de livrinho, um monte de historinha infantil pro Cafuné, por causa do Ah, podcast que eu tô fazendo pra Tel. E aí eu tô escrevendo assim com poucas coisas, então assim, eu tô usando muito esse narradorzinho enxuto para as crianças entenderem, né? E aí eu falo, cara, olha a diferença de um narrador pobre com um narrador, tipo, que consegue construir um cenário. Tipo assim, sei lá, a menininha viu a floresta bonita e sorriu, tá? Esse é um narrador. Aí, assim, a garota pisou na grama verde, viu as árvores é, verdes brilhando com o sol, e lá no fundo tinha uma lagoa com águas cristalinas que tinha peixinhos coloridos. E, assim, você consegue deixar a coisa mais bonita e você faz o leitor, sei lá, sorrir junto com a menina. Você não precisa exatamente falar que a menina viu um cenário bonito, né? hum. E você descreve o cenário bonito. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Não sei se eu fui muito claro. Mas deixa eu te contar um negócio. Como eu sou nerd, e eu sou mais fácil de ler coisas que eu. Aliás, eu sou mais fácil escrever e ler depois. Faço mais sentido do que ficar assim improvisando igual eu fiz agora, que parece que eu não faço muito sentido. Aí eu peguei e escrevi uns negocinhos, tipo, 3 estratégias pra gente usar um narrador da hora. Então, ó, dá uma olhada. Primeira estratégia: escolha o narrador certo para sua história. O narrador ele deve ser adequado ao tom, ao estilo e ao gênero da história. Por exemplo, um narrador em primeira pessoa pode ser ideal para uma história pessoal ou autobiográfica, que é o caso desse filme que eu te falei, do Paul Newman com o Tom Hanks, que eu acabei de esquecer, mas eu vou lembrar. Hum. Esse do Sempre Amigos também. Eu ia justamente perguntar o que você achava disso, de narrador em primeira pessoa. A pessoa que está narrando é o Max, que é o amigo do Kieran, é o garoto não lá muito inteligente, mas muito forte. Ele conta a história do ponto de vista dele. Desde que ele conheceu o menino, cujo nome agora eu não consigo lembrar, até o final da história. Na verdade, ele está lendo o diário que ele escreveu a respeito. O que Eu você não sou acha disso? muito fã de narrador em primeira pessoa, na verdade, porque eu acho que tem muita gente que não sabe fazer um narrador em primeira pessoa. Igual o livro da Estrela mesmo, é um narrador praticamente em primeira pessoa, porque você está conversando com aquele Rodrigo RSM lá, entendeu? E ele está conversando com você, eu acho que a Macabeia é assim, só que ele em primeira pessoa está contando a história de uma outra pessoa, então se torna em terceira. Então fica muito bom, tipo, que é diferente de um, sei lá, hoje em dia, todo livro meio de, como é que é o nome? Ai, o pessoal tá usando agora esses Romance livros que são tipo de romance voltado para meninas, assim, filmes igual o que eu escrevi aí, o K.O. of Love lá. Sim. Só que eu escrevo em terceira pessoa. Só que a galera tá escrevendo muito em primeira pessoa. Isso me incomoda profundamente. Porque eles escrevem no presente em primeira pessoa. Me incomoda muito.
Mas enfim, Mas por quê? terminar aqui. Porque eles Ah, perdem o fala. rumo. Só para eu entender qual é o problema. Às vezes as pessoas começam a escrever em presente, depois passam para o passado e perdem o rumo. É isso que te incomoda? O que... Não me segura. Não sei, me incomoda, não me segura. Parece que a pessoa não se esforça. Eu tenho a impressão de que é uma narradora em primeira pessoa, a pessoa não se esforça. Interessante. Eu preciso prestar atenção nisso. Gostei da observação. Por favor, continua. Eu aqui vou ser cacetada depois, né? Mas é que na verdade eu não gosto de ler em primeira pessoa porque, tipo, eu tô me pondo no lugar do personagem e eu não gosto dessa. Ficar muito próxima desse jeito. Hum. Mas enfim, vamos lá. Onde é que eu tava falando? Enquanto o narrador em terceira pessoa pode ser melhor para uma história mais ampla, o narrador também deve ter uma voz única, que se destaque e ajuda a dar vida aos personagens e ao ambiente da história. Aí, a segunda. Use perspectiva do narrador para criar suspense e relevar informações. O narrador pode ser usado para criar suspense e mistério, revelando, aliás, informações gradualmente ou sutilmente. Por exemplo, o narrador que sabe mais do que o leitor ou os personagens, ele pode deixar pistas sobre eventos futuros ou informações importantes que ainda não foram reveladas. E aí o último item que eu coloquei aqui. A voz pode ser usada para criar conexão emocional, que eu acho que é o que eu mais faço. Pelo menos o meu narrador, 90% das vezes é isso. Igual no KO que eu fiz o meu narrador, tipo, tão neurótico quanto a minha personagem. Você ficou nervoso com ele, aliás? Olha, o seu narrador estava de boa, mas eu tinha vontade de dar umas porradas na sua personagem. Eu admiro gente que tem paciência, mas ela era um pouco inerte demais. E olha que isso vindo de mim é uma denúncia grave. Ó, a voz do narrador pode ser usada para criar empatia e conexão emocional com os personagens e com a história. O narrador com voz envolvente e cativante pode ajudar o leitor a se sentir mais conectado com a história e, assim, importar mais com os personagens. O tom do narrador também pode ser usado para evocar diferentes emoções e criar um clima específico para a história. E foi isso que eu escrevi. Olha, na verdade, sim. De novo, depende muito do ritmo do narrador. Você às vezes só quer contar a história, você está vendo com clareza na sua cabeça e você não entra em detalhes. Eu achei muito legal sua descrição do cafuné, da narradora descrevendo a cena. Para a gente que está escutando, pessoas na live e pessoas que assistam a live, você que está escutando está falando, nossa, mas quanto detalhe. A pessoa que está lendo precisa dessa ajuda para imaginar o cenário. Eu posso dizer para você, vamos pegar a narradora lá do Cafuné e falar assim, a menina apareceu e ela viu o lago era bonito, tinha uma árvore frondosa sobre ele. O que torna um lago bonito? Me descreve um pouco mais. Não, o lago era bonito. Mas ele tinha flores, ele era azul, tinha vento em cima. Não, era um lago bonito, pô. Você não sabe imaginar um lago bonito? Não, é para isso que você serve, narrador. Então é para isso. Então, sabe, é isso. O narrador, de novo, você não pode estender demais uma descrição, porque aí sim, até no livro isso fica chato. Mas o narrador tá lá também para dar um pouco de tempero. O escritor, a escritora, tá vendo a cena como ela é. A gente tem que dar um jeito de passar isso para o leitor. Num livro, o narrador é vital para fazer isso. Porra, e como? E aí, se ele depois me Logicamente. explica. Então, agora imagina. Agora vamos voltar à questão do narrador explicativo. Vamos supor que você contou essa. Como que foi. Que barulho foi esse? Isso é nossa noite de sexta e de sábado aqui no bairro. Eu O vou derrubar esse motoboy, motor. é verdade. Eu só preciso Não, é que de um tijolo veio um molhado. barulho que parecia. Não parecia moto. Sei lá, enfim. Bom, Bom, aí o perfil da meada. Ô, moto, valeu. Ah, não, então. Você narrador pega e descreveu o descritivo. cenário. Beleza? Você descreveu o cenário, o narrador descreveu o cenário. E ele ainda fala, era bonito. É tipo, você explicou o que você acabou de descrever. E isso é um narrador inútil. Entendeu? E às vezes é isso que o filme faz. Ele não conseguiu mostrar como o lugar era, se era bonito, se era feio, não sei o quê. Então ele fala, era um lugar bonito. Ou então no Olha, final, que ele pega e ele resume o filme inteiro. Tem isso ainda. é, Você, aí é que tá. É um tipo, recurso no legal. final eu ganhei do cara e foi muito divertido porque eu me sinto
desculpa te interromper, mas às vezes eu sinto que o narrador ele é quase o vilão que não tem o motivo e revela todo o plano só pra explicar por que que ele tá ali. Hum, Tipo, você está aqui amarrado porque o meu objetivo com você é te matar e dominar o mundo. isso é o Austin Powers, né? O filho do Dr. Evil falando, mano, é sério, mete uma bala nele, acaba com isso, não tem que ficar explicando. É Mas, verdade, a gente tem que colocar o narrador nessa posição de vilão que explica o plano. mas até que era legal, isso dá pedal por uma ideia. Colocar um narrador intrusivo que até os personagens ficam cortando de vez em quando. Falando, não, mano, espera a sua vez. Coisa assim. Isso dá pedal para uma história no futuro. Mas E esse aí, tipo de narrador tem o saco. mas aí é que tá. Você falou e realmente seria ruim, mas dá para aproveitar isso. Imagina se o narrador fala isso e aí você transfere essa sensação, ou era bonito, ou era relaxante, e aí você transfere isso para o personagem em foco. Ele ou ela se sentir assim. Aí o narrador descreve como a pessoa está sentindo. Não o que o narrador acha, ninguém liga porque o narrador acha. Sim, sim. Mas aí já você transforma um narrador inútil num narrador útil. Você transforma o personagem. Exato. No final é o que conta, né? O narrador, ou o que o personagem está pensando ali a respeito. Uhum. E o foco Tem do muito truque personagem. bacana. Igual. Desculpa, fala. Não, pode falar o truque. Não, eu ia colocar outro assunto. Não, é só que é isso também, do você fazer o leitor ver, o foco da câmera muitas vezes é o narrador. Você falando disso, das coisas que você pode revelar aos pouquinhos. Parte da graça de uma boa história é você não contar tudo. É como você chegar numa história contando tudo que você planeja que aconteça depois, é como você começar a contar uma piada e tentar explicar no meio por que que ela vai ser engraçada no final. Você meio que entregou o ouro. Parte do interesse do leitor, da pessoa assistindo, ou sei lá, de quem está escutando a história, eles não sabem o que vai acontecer no final. Então você precisa se segurar. Vai contando aos pouquinhos, usa o narrador para isso, usa o foco de câmera do narrador. Numa história da Cristabel que eu fiz para um blog que está lá, eu tenho essa personagem que tem o cabelo branco. Ela tem uma condição rara, ela vira uma vampira de energia, ela tem que tocar nas criaturas para tirar a energia delas. E por conta disso o cabelo dela é branco. Lá no final da coisa toda, quando se discutiu se dava ou não dava para curar isso, eu ponho ela para fazer o epílogo dela, ela tá com uma sobrinha ou coisa parecida, e o tempo todo a gente fala dela. No finalzinho, quando ela vai saindo, eu comento que o cabelo dela tá preto. Ah, sabe que eu lembro disso? Não, Não não me é estranho. você sabe. Não sei se você leu. Tecnicamente sim, mas eu não. Marcelo entrou. Oi, Mar. Oi, Marcelo, bem-vindo. Mas é isso, você falando do usar o narrador para esconder ou para mudar o foco de ângulo, na verdade é muito bom. Isso acontece muito no Harry Potter. Embora a gente tenha um narrador em terceira pessoa, mas o foco que a gente tem é sempre voltado. Salve, Marcelo. O foco é sempre voltado para o Harry Potter. Então, o que ele entende, o que ele sente, nós somos condicionados a sentir também. É, então, esse narrador que parece que é tipo um bichinho em cima do ombro do Harry, que só acompanha ele, inclusive, não muda, não vai pra outros personagens acompanhar. E isso, tipo, ele fica só olhando o Harry de fora, e inclusive ele acompanha as emoções do Harry também, né? Sim, e meio É muito que legal transmite esse para. narrador. E eu queria te perguntar quanto a isso também, o que você acha disso. Tipo, é legal ter o foco direto no personagem principal? Ou é melhor dar uma diversificada, mudar o ângulo de câmera e às vezes até o cenário para outra pessoa relevante? Eu faço isso Acho direto. que depende da história. Eu gosto muito de fazer isso quando eu tô querendo focar num personagem só e algum problema, sei lá, mental dele. Sei lá, ele tá numa crise moral com alguma coisa, eu gosto de focar só nisso, sabe? Porque aí eu uso esse narrador que só fica seguindo ele pra entrar nas emoções dele e criar aquele dilema que ele tem que resolver. Agora, mudar o foco de um personagem para outro, também gosto quando eu quero mostrar algum desencontro de ideias. Isso eu acho, tipo, um fez uma coisa, outro fez a outra e rolou, sei lá, um mal entendido. Um E aí eu estresse por gosto. conta.
Sabe, eu gosto de, quando eu quero criar algum mal-entendido, eu gosto de seguir dois narradores, dois personagens, dois point of views diferentes. Legal, legal. Eu acho dinâmico, sei lá, eu acho que a história não fica tão maçante. De novo, é uma opinião pessoal minha e eu posso muito bem estar errado aqui, mas eu acho que você fica o tempo todo, como você disse, bichinho no ombro do personagem principal, vendo e sentindo o que ele sente, eu acho que a longo prazo fica meio cansativo. Não achei que ficou no caso do Harry Potter, mas eu ainda acho que restringiu demais a visão do leitor. Bom, Ah, mas talvez. foi assim que eles aproveitaram para criar alguns. Que a J.K. Rowling usou para criar alguns. Como é que fala? Alguns segredos lá, né? Imagina se ela trocasse do Harry Potter, sei lá, pra Hermione de vez em quando. O terceiro livro não ia existir, porque a gente ia saber desde o começo que ela tava com aquele negocinho de vira no tempo. Bom, sim, sim, isso é verdade. Né? Então, tem esses negócios. Igual o K.O. Ele é o tempo todo eu sigo a personagem. Mas é Uhum. porque eu mergulho na neurose dela. Olha, Dinheiro, eu te dou dinheiro, parabéns. dinheiro. Eu dou parabéns. Se vocês quiserem, vocês que estão vendo por aí que gostam de uma boa leitura, não tem medo de ler coisas em inglês, vocês deveriam procurar o K.O. da Vivi aqui. Eu tô traduzindo. Ela está traduzindo, inclusive. Termina. A história é legal, mas. Ó, quieta, não é para contar o final, spoiler. Eu tenho que avisar vocês que eu perdi a paciência com a personagem, porque a personagem dela é corajosa. É corajosa um pouco demais. Ela sofre muito em silêncio. Eu perdi o carisma, mas de repente até por isso é divertido. Vocês deviam mesmo dar uma olhada. Na verdade, o que eu ia te falar é que é o seguinte, eu terminei de traduzir ontem. E eu vou fazer uma live só para explicar como é que fez isso. Que foi, eu traduzi 400 páginas em 2 dias. Isso é um bocado de Sabe trabalho. como? Usando daquelas inteligências artificiais. ChatGPT. Ah, claro. Eu acho que ele tem um limite de 500 palavras. Mas aí eu peguei de. Mas mesmo assim, de cada 500 palavras o negócio sai quase perfeito. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é reler e acertar o tom, porque ele é inteligente, mas ele ainda não tem a alma, né? Então você tem que jogar uma alma ali no meio. Mas Olha, do jeito que tá a coisa tá, eu acho que vai ser mais algumas semanas antes de colocarem uma alma lá. Tá indo muito rápido, cara. bom, mas olha, ficou muito bom. Assim, eu vou até fazer depois, eu vou colocar o original em inglês, a tradução do chat GPT e como que eu fiz a revisão da alma, depois que seria a versão final. Eu vou fazer uma aulinha para explicar sobre isso. Legal. Porque Vou falar isso numa próxima muito, live. muito fácil de fazer, sabe? A gente pode fazer numa próxima live, porque, mano, é muito fácil, porque a gente mostra as coisas no meio da semana. É fácil e assim, você fica se preocupando só com a revisão, sabe? Você não se preocupa de achar a palavra correta para determinada coisa. Interessante. E muito útil. É... Não, e tipo, a sua produtividade vai lá em cima, né? E é interessante que seja fácil de usar também, porque eu não sei se esse óculos, se essa falta de cabelo, se alguns fios brancos que talvez estejam sendo vistos aqui, mas eu sou de uma geração um pouquinhozinho mais antiquada, e na minha época a gente tinha calculadoras, Ataris e televisão colorida, e achava que isso era nossa, meu tio comprou um videocassete, vamos todos assistir uma sessão de cinema na casa do tio. Uma tarde vendo videocassete era assim, o programa de fim de semana. Então, essas coisas não podem ser muito complicadas para minha geração, fica difícil lidar. Pior que não é difícil, é muito fácil. Você vai entender, depois eu vou te mostrar, você vai entender. Mas eu também tinha esses negócios do fim de semana de assistir vídeo na casa da minha avó, gente. Eu assistia Branca de Neve, ela só tinha uma fita, que era Branca de Neve, que no final do filme tinha o making of de como que eles desenhavam. Foi por causa desse filme, inclusive, que eu fui fazer cinema. Acho que eu não te contei isso, eu te contei. Não? Não mesmo. Nossa, no final da Branca de Neve tinha, acho que uns 15 minutos, 20 minutos só do making of, do pessoal desenhando. E mostrava eles copiando a personagem que imitava os movimentos da Branca de Neve e eu ficava encantada. E eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. É. Legal. Uma coisa que gera outras coisas, tá vendo? É o efeito bola de neve. Uhum. Mas
mais voltemos a falar dos narradores, porque eu achei um Sim. outro ponto interessante aqui que eu queria ver o que você acha e até quanto esse trabalho vale a pena. Tinha uma série, eu não lembro agora o nome em português, mas o original era Pushing Daisies. Você tinha esse padeiro, ele era chamado de padeiro, na verdade era tipo um pie maker, um fazedor de tortas. E ele tinha um dom interessante. A pessoa morria, se ele tocasse na pessoa uma vez, a pessoa ressuscitava. Mas se ele tocasse uma segunda vez, a pessoa morria e era final mesmo, não tinha mais como trazer de volta. E por acaso, eu não sei se você vai lembrar disso, eu não consigo nem lembrar. Sopro de vida, em português, eu não lembro mesmo. Por algum motivo que eu não entendo, Eles me lembram, eu acho que eu assisti um ou outro episódio, talvez. era meio investigativo, tipo, ele pensou em ganhar dinheiro com isso. Ele acordava a pessoa, perguntava como a pessoa tinha morrido, punha a pessoa para dormir de novo, ia lá e pegava o criminoso e ganhava uma recompensa por isso. Só que o amor da vida dele, que ele amava desde criança, morre. Então ele traz ela de volta, mas ele passa a primeira temporada inteirinho sem poder beijar a menina. Pra não falar da moça da padaria ou da confeitaria que trabalhava com ele, que era louca por ele, morria de ciúmes da outra menina e não sabia do dom dele. Cara, Mas não me é estranho isso aí, mas eu não tô lembrando. por que isso tem a ver com o narrador? Porque eu lembro muito bem de ter visto uns pedaços no YouTube e o narrador em inglês falava rimando, uma coisa que o nosso dublador simplesmente não tinha como fazer. Ele narrava a Ah, história, entendeu? Mas era sempre em versos. Era muito bonito, era gostoso de escutar. Mas boa sorte para o tradutor, né? é, tem essa. A parte de tradução às vezes é meio osso, né? E aí você tem isso do Pushing Daisy de falar em versos, você tinha os apuros de Penélope. Olha, estou entregando a idade de novo, gente. Sim, sim, sim. Mas eu não sou velho, eu sou clássico, tá? Eu sou igual música do Queen, tá? Eu sou igual Mozart. Eu sou velho, mas de qualidade. Não é a mesma coisa assim de você pegar uma velharia qualquer que não envelheceu bem. Você me lembrou de uma coisa do Queen. Brian May virou Sir essa semana, você viu isso? Eu ouvi falar, ele então concluiu porque eu ouvi falar que ele estava mal de saúde também. Não me pareceu mal, não. Tava trocando uma ideia com o Charles. Então, boa, boa, Sir Brian May, merecido, merecido. Na verdade, demoraram muito para fazer isso. É, também Mas acho. estou falando do Apuros de Penélope porque era sensacional. Eu detestava o desenho, tá? Vou mandar a real. Eu não sei o que todo mundo via de tão legal nos Apuros de Penélope. Eu achava um saco. Mas na minha idade adulta, fazendo curso de inglês, eu peguei um professor tão nerd quanto eu, que comprou o DVD dos Apuros de Penélope e ele me falou: repara no nome. O nome em inglês é The Perils of Penelope Pitstop. O narrador falava sempre assim. Ele fazia uma frase inteira com palavras começando com a mesma letra. Legal! Ele fosse falar do vilão ou fosse falar dos heróis, ele usava só qualidades que começavam com a primeira letra. Putz, que legal! Não é? Isso assim, de novo, o desenho continua um saco, mas eu aplaudo a criatividade. E aí eu me pergunto o quanto isso vale a pena. Quer dizer, é muito criativo, é uma sacada genial, mas é um bocado de trabalho e nem todo mundo presta atenção nisso. Mas aí o narrador, ele é um personagem, ele tá mostrando alguma coisa, ele tem uma funcionalidade além de explicar a história. A Né? minha crítica com o narrador é quando ele é inútil. Esse aí é um narrador muito útil. Fica difícil de ignorar. Mas isso é o engraçado, muita gente consegue ignorar de boa. Eles nem percebem o que está acontecendo. E eu repito, no nosso caso aqui no Brasil, é porque a dublagem vai ter muito trabalho reproduzindo esse tipo de coisa. Falar as coisas todas, contar o mesmo conteúdo em versos da tradução, ou achar uma frase inteira começando com a mesma letra, olha, boa sorte para os tradutores. Com o chat GPT ou não, Ah, se é que eles vão perceber esse tipo de coisa também, né? Igual teve. Ai, teve um que eu não sei, eu tava acompanhando uns dubladores esses dias aí. Ah, foi o dublador do Cid. Ele tava falando assim que ele, no original, né? O cara que fez a voz do Cid fez ele de língua presa. Então ele falava e meio que cuspindo.
Aí o cara que tava fazendo a voz do Cid falou, mano, eu percebi que ele tinha língua presa, mas eu já tava falando esquisito, ainda consegui botar uma língua presa lá, eu não ia conseguir. Então a gente combinou que não ia rolar língua presa. Ó, legal, eles discutiram, mas você acaba perdendo um pouco, né? Pô, eu fiquei brava quando eu vi a dublagem do Cid. Eu falei, caramba, cadê aquela cuspida que ele dá? É, a gente acaba perdendo, não tem o que fazer. Essa semana eu passei, estava passando para uma turma de inglês básico. Eu não sei porquê, mas eu lembrei do desenho da Disney, do Alô Amigos, quando o Donald encontra o Zé Carioca. Hum. E o Donald fala o inglês naquela língua de Donald dele. Então, de boa, você pode entender inglês como for, mas presta muita atenção porque dá trabalho entender o que ele está falando. Porra. E não, o problema não é o inglês, o problema é o donaldês falando inglês. Eu não sei o quanto que isso era verdade, tá? Mas eu tive uma aula com um professor na faculdade que ele dizia que ele foi dublador do Pato Donald. E Hum. que ele até fazia uma voz muito parecida. Eu não sei se ele foi de verdade, eu não sei que falava isso pra impressionar a gente. Mas ele colocava a língua assim no canto da boca e ele falava e parecia e falava normal e saía a voz do Pato Donald, X. Assim, aham. Aí ele falava X, como que ele conseguia sair? Mas saía o pato. Olha, a gente tem um monte de conhecidos talentosos para fazer dublagem. Tem uma amiga minha, Chrissy, que imita o melhor Alvin que você já viu. E olha que eu nem gosto Oh, do meu Alvin. Deus! Isso. O Alvin dela é perfeito. Ela poderia muito bem trabalhar de dubladora do Alvin, porque, meu, ela rouba a cena. O Alvin dela é melhor do que o da televisão, eu diria. E olha que eu odeio o Alvin. Nossa. Oh, sabe que eu tava lembrando aqui do. Você falou do narrador, do útil, e aí eu lembrei do narrador em primeira pessoa da coisa, da Bridget Jones. Hum. Diário de Bridget Jones é ela falando. É o diário dela. Isso no filme, eu assisti, mas faz muito tempo, eu não consigo lembrar. Ela começa, tipo, com os objetivos dela do ano, assim, sabe? Esse ano eu vou fazer tal e tal coisa. E aí ela meio que vai começandinho, assim. É super bacana. Aí no final ela fala: Esse ano eu terminei com 2 quilos a mais. Mas é tipo, é voz off narrador, sabe? Tá. É bem Ah, legal. você me lembrou agora. É. Ciene, acabou de entrar. Oi, Ciene, bem-vinda. Você acabou de me lembrar um filme que passava, aquele filme de sessão da tarde que você passa a sua adolescência vendo. Chamava O Último Solteiro. O narrador não era só personagem da história, ele estava falando efetivamente com a câmera. Dois filmes que eram mandatórios de sessão da tarde, que o narrador era um personagem ativo e falava com a câmera o tempo todo. Um é esse, O Último Solteiro, que acho que não muita gente vai lembrar. O outro é O Dia de Folga do Ferris Bueller, ou Curtindo a Vida Doidado. Porra, total. Total. O filme é ele falando, né? Me começa. E aquele finalzinho que ele fala com a câmera, né? Até o final pós-crédito. Numa época que não Então, tinha muito pós-crédito. Crédito era assim, passava o crédito, vai para casa enquanto tá passando os créditos. Os caras já vão limpar a sala do cinema. Mas naquela época não tinha isso e ele fica. Quando termina a última música, passa tudo, ele olha assim, vocês ainda estão aí? Vai embora, acabou. Vai, show! Luciana Dória era entrou. muito bom. Sem Sabe que esse negócio de crédito, você me lembra uma coisa. Ontem ou antes de ontem, eu acho, eu coloquei. Até eu tava assistindo a Princesa e o Sapo. tá. E aí eu peguei e falei. Hum. Aí Aham. eu peguei e falei pra ela. É, ó, ó. Aí eu falei, filhinha, você vai assistir os créditos. Ela, pra quê, mãe? Eu falei, você vai ver o nome da mamãe no filme. Ela, mamãe, você fez esse filme. Aí, na hora que eu falei, o filme tava começando. Ela me fez sentar do lado dela e ela ficou o filme inteiro toda assim. E essa cena foi difícil de fazer? E essa mamãe foi difícil, filha? A mamãe fez mais a cena do vagalume do Ray. E aquele vagalume foi um inferno de fazer. E ela ficava assim, Hum. e essa mamãe? Foi fácil, mamãe. E essa? No final, passou o crédito, eu pausei no meu nome, ela tá aprendendo as letrinhas, né? Ela ficou assim, procura o nome da mamãe. Ela, aí ela achou, ela falou, V.
I-V-I-A-E. A mamãe tá aqui. Ai, que bonitinho, eu consigo imaginar a cena. Foi super legalzinho. Mas Aí eu enfim, vou vai ter que escrever os perguntar. créditos, tá? Pra gente aparecer. Não, desculpa, mas eu vou ter que perguntar. Ela chorou? Não, ela nem ligou pra morte do Ray. Ela, tipo, Ah, morreu mais um vagalume. E eu com isso? não, ela fica triste em filmes que tem cachorro e gatinho. Eu acho que o Vagalume ela não se importou muito, não. Cachorro e gatinho, tudo bem. Os outros animais podem todos morrer, incluindo os insetos. Ou talvez principalmente os insetos. Não, ela foi cruelzinha, mano. Ela nem ligou. Ou fez crack o bichinho. Ela nem te liga. Acho que foi muito em off, mas deixa pra lá. Não, vai saber daqui a alguns anos se ela vê de novo. Porque ela assistiu com 6 meses, né? E agora ela assistiu de novo com 5 anos. Quem sabe daqui. Dá mais um tempo, dá mais um tempo. Ela volta lá. O filme da mamãe, ela vai ver de novo. Mas enfim, cara. O que a gente tem mais pra falar? Ah, a gente tava falando de narrador em primeira pessoa. Uhum. Então, não é sempre que eu odeio. Lendo, eu não gosto. Assistindo, às vezes, eu gosto. Porque eu gostei muito de Bridget Jones. E É o narrador verdade. quase não aparece. Mas isso foi no filme, né? Eu não sei. Eu lembro que tinha um livro da Bridget Jones também, mas eu nunca cheguei a ler, então. O filme é baseado no livro. E você viu os dois? Eu vi os dois porque eu gosto muito do Hugh Grant. É, Crushes, tá. É, hoje ainda estava falando com as meninas sobre o Entrevista com o Vampiro, que foi a vibe da época, porque tinha o Tom Cruise, tinha o Antônio Bandeiras, tinha o Brad Pitt e tinha o Christian Slater e as meninas iam lá mais para ver eles do que para ver o filme. Tinha filme? I rest my case. Sem mais perguntas. Era o crepúsculo da época. E mesmo assim, eles respeitaram a coisa do sol. Vampiros que brilham no sol me incomoda a nível pessoal. Sabe que eu lembro de cenas. Eu assisti, eu era pequena esse filme. Eu lembro de cenas muito específicas dele, assim, tipo a menininha quando vira, que é a Kristen Dunst, que quando ela vira vampira, o cabelinho dela cacheando, assim, aquela cena foi muito boa. Muito, muito boa. Olha, eu não achei a romantização como um todo uma coisa legal, mas eu entendo que encaixa naquela história. E o efeito do filme, de que uma vez que você vira vampiro, de repente você dá a retomada, esquece botox, esquece cirurgia plástica, peruca. Gente, o negócio é virar vampiro. Se quer ficar vampiro, seus olhos clareiam, rugas dão uma puxada, seu cabelo encaracola na hora, sua pele fica mais bonita, fica pálida, mas fica mais bonita. De repente você fica assim, o gato ou a gata. Bom, no caso da Kirsten Dunst não, porque ela ainda era uma criança, mas você entendeu. Tinha uma menina também, que era namorada de alguém lá, não tinha? Que meio que virou quase que a mãe dela. Hum, eu não sei Que se elas eu morrem lembro juntas no direito. sol. Aí é que tá. Eu não sei se eu lembro direito, mas ela meio que foi uma pessoa que a própria Cláudia, a menina, encontrou e escolheu pro Louis transformar ela numa vampira, pra ser a mãe É, dela. é Não isso lembro mesmo. que ela teve tanto foco assim no livro. Eu li o livro, mas eu não lembro. Mas até onde eu me lembro, ela foi uma substituta pro Louis que a própria Cláudia arrumou. Não era namorada, ela não tinha nenhuma relação com nenhum dos caras, não. É, não, é isso mesmo, mas ela era a mãe da Cláudia, é isso aí. É, era pra ser. É. E aí, por essas e E outras. De novo, sabe, eu sou muito da antiga, eu gosto muito das histórias clássicas. O vampiro restrito, com um monte de. É muito forte, é muito poderoso, mas tem um monte de restrição. Não entra na casa sem convite, é alérgico a alho, não é só vulnerável à luz do sol. Bom, eu gosto muito da análise do Hotel Transilvânia com isso. Quando o menino pergunta, oh, é verdade que você morre com uma estaca no peito? Ele falou, bom, isso qualquer um, né? É engraçado porque nunca me ocorreu, mas eu falei, cara, agora que ele falou isso é tão óbvio, é claro que o vampiro morre com estaca no peito. Qualquer um morre com estaca no peito. Pô, muito bom, né? não é genial. Você fala filme de vampiro, eu tô lembrando aqui um filme muito bom que chama Deixa Ela Entrar. Você chegou a assistir?
Não, certeza que não. É um filme sueco, que é sobre um menininho e uma menininha que são. É uma menininha que é vampira e o menininho que meio que ela fica amiga dele. Ele Hum. deixa ela entrar. E, e é Ah, uma ai, amizade de criança, só que a menininha é vampira. E o filme é tá. muito foda. E não, eu não me lembro de ter narrador esse filme. E o filme é foda por causa disso. Assim, você consegue entender o filme inteiro. Eu lembro que tem poucas coisas que eles falam. É um filme meio que mudinho, assim, sabe? Com poucos diálogos. Eu lembro que tem uma fotografia linda. Nossa, assiste. Chama Deixa Ela Entrar, mas vê a versão sueca. Fizeram uma versão americana que pra variar cagaram tudo. O Vanilla Sky, o Chamado. O Chamado nem ficou tão ruim, mas não é a mesma coisa. Vê o original, pô. Os Intocáveis, o francês, que é maravilhoso. Aí pegou, levou pro americano. Você fala, ah, meu Deus do céu. Que é Não é isso? Faz um aquele filme inteiro por Champone, causa de não. preguiça de ler legenda? Caramba! Ah, bom, tem. Isso é verdade. Tem essa coisa esquisita deles de preguiça. Mas peraí, você não tá falando do Intocáveis que tinha o Sean Connery, não, né? Aquele filme era Não, muito não. bom. Tô falando Os Intocáveis, o filme francês, que foi feito agora há pouco tempo, inclusive com aquele bonitão que faz o Lupin. Vou achar o nome dele, peraí. Você sabe o que eu acho de Homem Bonito? Eu não lembro de ter feito nenhum filme francês. Logo, não tinha nenhum Homem Bonito lá. Peraí. Lupão, pior é que eu sei do que você Oscar tá Sy. falando. Eu vi falar. O Omar Sy. Tá. Uhum, asterisco, beleza. Deixa eu pegar uma foto dele aqui, ver Não, se não, dá não é pra sério. ver. E aí, Omar, como é que vai? Uhum. Esse cara tá fazendo. Não, não é ele, não. Deixa pra lá. Tem uma série policial que tá ficando famosa, mas não é esse Omar cara, não. Sy é o Lupin, que é ele é um ladrão, ele é baseado no Quando livro. você falou, eu comecei a lembrar. Sim, eu vi o trailer. Eu vi o trailer do Lupin. Parece muito bom. Tá Assiste, na tem minha dois lista de já. coisas pra Duas fazer. O temporadas problema é que curtinhas. quando eu abro o Netflix, tem muito desenho lá e falo, putz, eu preciso ver esse. No final eu acabo não vendo. Tá O acumulando problema da sério. Netflix é. Ah, Esse é o problema da Netflix. então. Opção demais. É engraçado, eu já ouvi comentarem isso e é verdade. Fala que parte do problema da gente estar tão insatisfeito agora é que nós temos opções demais. Com menos opções a gente era um pouco mais feliz porque você focava numa coisa e ia nela até o final. Tendo opção demais, toda hora você quer experimentar uma coisa nova e perde interesse na metade. Eu não sei até que ponto isso é verdade, mas eu admito que tem um fundo de verdade aí. O Leandro Carnal fala um negócio parecido, né? Ele fala que, tipo, que você vai na pizzaria que tem 30 sabores só pra fingir que você tem escolha, porque você sempre vai cair na marguerita. Olha, não fala de comida não. Descobri uma pizzaria com uma pizza sabor hambúrguer, que é a melhor coisa que eu comi nos últimos anos. É sensacional. É uma pizza, mas é um gosto de hambúrguer perfeito. Chama Ofício da Pizza. Parece que só dá para pedir esse sabor no aplicativo, mas cara, vale a pena. Ô pessoal do E o Ofício da Pizza, aproveita e mandem os reais para a menina, porque aí, eu tô fazendo comercial de graça, hein? oh, Não faça eu, hambúrguer. não está aprovado. Então Não tá, diga né? é. Agora você diz que você não gosta de hambúrguer também. Olá, Priscila. Não, não sou muito fã de hambúrguer, não. Zero Forever. Como assim não gosta de hambúrguer? Tá, vamos falar. Vai. Volta pro Ah, narrador. isso. Uma última coisa que eu tinha pego de narradores aqui. Você, como boa nerd, sabe o que eu tô falando quando eu disser Monty Python e o Cálice Sagrado. Sim, total. Eu ia falar do Monty Python, acredita? Cheio, cheio de narrador. O que seria de Monty Python sem o And there was much rejoice. Aí, ó. E aí eles comeram o menestrel de Sir Robin e houve muito rejoice. Eu lembro da cena do. Gente, pra quem não sabe, pra quem não entende o que os nerds aqui estão falando, é um dever de casa pra vocês. Vão no Google, procurem Monty Python e principalmente E o Cálice Sagrado. Tá na Netflix também pra vocês que tem. Vocês estão fazendo um serviço pra vocês mesmos por não assistirem. Eu vou mandar um spoiler sem spoiler, que é o pior final que eu já vi num filme. É humor britânico
Pânico, então, eles falham muito no final do filme. O final do filme transcende o terrível. Vivi, você concorda? Sei lá, me diverti tanto que foda-se, sabe? Aí que tá. O filme vale a pena por todo o resto. Chega no final, você tá de boa. Não, o resto foi legal. O final aqui sucks. Mas eles têm essa cena, e agora sim é um spoiler mesmo. Embora a coisa toda seja bem narrada, é humor, é esquete, é pastelão o tempo todo, lembra da cena da fera de Sim, sim. o ano era 1975 ou 78, gente que não sabe do que eu estou falando. Então não tínhamos computação gráfica. Eles fazem um monstro com vários olhos, dois chifres e duas pernas, que lembra vagamente um dragão, e ele começa a perseguir a animação dos personagens. E ele fica correndo de um lado para outro. A cena em si não é tão divertida, mas no meio da coisa toda, eles só escapam do monstro porque o animador de repente tem um ataque cardíaco, que é descrito pelo narrador. É verdade. Mas na verdade, Monty Python ele é quase todo descrito pelo narrador, né? Porque o Bom, narrador ele é praticamente um personagem. Ele sim. tem a personalidade própria dele. Ele discute com as pessoas, ele faz. Você lembra do esconde-esconde, do curso prático de esconde-esconde, que eles explodem a pessoa quando eles encontram a pessoa? O Oh, meu Deus. narrador, o tempo todo você ouve essa voz falando com você, de trás da câmera, mas bem no finalzinho, nos últimos segundos da sketch, ele aparece. Apertando o botão ou apertando o detonador para explodir as pessoas. Mano, é muito bom. Mas Monty Python, não sei, é porque é isso, o narrador ele é um personagem. Mas assim, quando você dá uma personalidade pro narrador, a história é outra. Um papel para ele dentro da história. É, então, exatamente. Quando ele tem uma função. Ah, pergunta interessante que acabou de me ocorrer aqui. Primeiro parênteses, você ouviu falar de The Last of Us ou está acompanhando? Não assisti, o Pedro Pascal é uma gracinha. Mas eu não assisti, porque eu tava, na verdade, assim, essa semana, eu te contei que eu tô fazendo faculdade de novo. Não, legal. Do que dessa vez? Então, então, é o seguinte, eu tava em janeiro falando, nossa, minha vida tá tão parada. Aí eu me inscrevi em 4 cursos. Eu acho que você está meio workaholic, né, Tiana? Não, então, é que assim, eu vi que na Universidade de Cruzeiro do Sul eles tinham um curso de filosofia por R$ 100. Eu fui lá, falei, mano, R$ 100 daqui, quer dizer, R$ 100 por mês, daqui 4 anos eu tenho mais um bacharel. Aí eu comecei a fazer, entendeu? É AD. Aí saiu esse preço ridículo. Aí eu comecei a fazer. E aí, não bastasse nisso, eu vi uma menina também que ela anunciou lá curso de japonês por R$ 40 então, por um ano. Eu falei, opa, vou fazer japonês também. Curso de japonês eu aprovo. Aí eu entrei na academia da Casa do Escritor, do Eldes, que academia é um curso. Na verdade, é uma aula por coisa, né? Por mês. Então é tranquilinho. Aí eu tô com esses 3 cursos aí. Na É, verdade, claro, tem o tempo algum estava que sobrando. de marketing, mas enfim. O tempo estava sobrando, é claro. Então, aí o que acontece? Começou The Last of Us e eu fiquei completamente sem tempo porque eu tava na semana de provas. Aí eu tive que estudar, 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 estudar. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou esperar acabar e aí eu vou maratonar tudo. Mas eu sou uma pessoa que não gosta de videogame, não jogo videogame. Eu não consegui passar as 3 primeiras fases do Mario. Não sei se você lembra disso. Então eu sou uma pessoa. Tipo, eu pulava sempre morrendo no mesmo buraquinho. 4 horas depois eu tava morrendo no mesmo buraquinho e eu tava de saco cheio. Aí eu não jogava. Eu Tá. sou muito inútil com videogame. E aí eu fiquei sabendo que The Last of Us era um videogame muito foda, não sei o quê. É sobre. Tem zumbi na história, é isso? Tá pronta para tomar um susto? Ah, É zumbis, mas não são zumbis mortos-vivos de sempre. São pessoas que são infectadas por um tipo de fungo. mas é zumbi. Sim, e a parte assustadora é, esse fungo existe de verdade, é que esse sistema de infecção dele, até onde eu ouvi falar, acontece com insetos. Ele infecta o cérebro de um inseto, o inseto fica agressivo, ataca outros insetos e o esporo se espalha desse jeito. Eles traduziram a coisa para isso e esse fungo começasse a afetar humanos. E aí virou apocalipse zumbi dos cogumelos.
Mas é zumbi. É um zumbi Sim, mordendo o outro, é sim, isso? sim. É, e aí, assim, eu não sei, eu tenho uma nhaca com filme de zumbi. Eu não assisto até hoje The Walking Dead. Não, não, não. Relaxa, relaxa. É só que eu ia fazer uma comparação deles aqui. O Last of Us tem um paralelo idêntico ao Up, sabe? Do seu Frederiksen. Hum? Sem tirar nem pôr. Você concordaria que o seu Frederiksen, de certa forma, é um personagem narrador? Tem narração? Você vê a coisa toda pelo ponto de vista dele. Eu digo isso porque normalmente quando você vê uma pessoa, um pai que perdeu um filho, uma esposa que perdeu o marido, no caso do seu Frederiksen, um senhor viúvo que perdeu a esposa, você sempre vê a pessoa sofrendo pela pessoa que perdeu e você sente pena, mas assim, ah, tadinho, perdeu a esposa, ah, morreu a filha dele. No caso do seu Frederiksen, você sente a dor dele em detalhes porque você é apresentado para o seu Frederiksen criança, conhecendo a Ellie e crescendo com ela, e se apaixonando, casando, vivendo a vida deles junto. Então, quando a Ellie morre, você sofre. Mas não tem narrador. Mas o foco Você é todo. vê a história. Não, você está acompanhando a história sem ter alguém falando. Sim, E ele conheceu a Ellie, sim, entendeu? sim. Esse é o meu ponto. Não, beleza. Eu só estou fazendo esse paralelo porque o seu Frederiksen é completamente parecido com o Joel, o protagonista do The Last of Us, nesse ponto. Você é apresentado a filha que ele perdeu, e você vê o momento que eles estão juntos e que ele perde. Sim, é o começo da coisa. Eu acho. É o prólogo do jogo. Imagino que seja o prólogo da série também. E quer tentar adivinhar o nome da menina que ele precisa manter a salvo? Anos e anos depois que tem a idade da filha dele que morreu? Eu presumo que. Eu sei que ela é a atriz que fez o Game of Thrones, aquela menininha porreta que morre horrivelmente na batalha final. Mas enfim. Agora você está fazendo spoiler. É porque Game of Thrones, ó, morre todo mundo. E todo mundo sabe que todo mundo morre no Game of Thrones, então não é spoiler nenhum. Aham, é o Hamlet com dragões, né? É tipo isso. Ah, não, só estou fazendo paralelo para falar. A menina que ele tem que proteger também chama Ellie. Que o universo é Quando pequeno, foi né? feito esse videogame? Hum? Quando que foi feito esse videogame? Agora você me pegou. Foi Não tenho ideia. depois da época do Up? Foi Não depois do tenho ideia. Você Up? lembra o nome do Up? Porque eu sei que. Ah, Nick! Fala, Nick! Long time no see, menino. Bem-vindo a bordo. Estamos aqui falando de narradores e se o Up e o The Last of Us saíram mais ou menos na mesma época. Mas não, eu Pô, eu não. não Eu sei, acho que porque o é Up muito saiu um fácil um pouco. chupar o outro, sabe? Eu acho que Fica tá, o tipo, Up saiu um chupinhar. pouco. Não tenho ideia, mas eu acho que o Up saiu antes. É muito possível, bom. Mas é legal isso, sabe? Você acaba tendo um envolvimento emocional e, como você disse, nem precisa do narrador. Você vive a coisa. No caso do Last of Us, você joga o prólogo primeiro com a filha do cara e depois com o próprio cara e você passa exatamente a mesma experiência. Ao contrário de outras histórias em que você vê a pessoa assim, ai tadinho, perdeu a esposa, você sabe como foi quando ele perdeu a esposa. Então você sabe exatamente por que ele sofre tanto. Você sofre junto? Hum, em videogame, acho que não. Mas Você no não Up, com jogou? certeza. Você não jogou. Você se envolve com a história. Você tem o trabalho de tirar a menina da zona de quarentena. E quando você está quase saindo, ela morre. Igual o. É você que me contava todas as histórias do Final Fantasy pra ver se eu conseguia gostar de videogame, lembra? Uhum. Acho que você me contou todas as histórias de todos os Final Fantasy. Tentei. Tentei. Não joguei todos, mas contei todas que eu lembrava. Não, tipo, você vê como eu sou péssima em videogame. Eu só acho em assistir as pessoas jogando, aí eu consigo. Mas a pessoa tem que ser boa, não fica morrendo sempre no mesmo personagem que Ah, eu vou não. sair Sim. fora. Sim, sim, claro. Mas todo mundo fala que o divertido de um videogame é você jogá-lo e tal. Por mais. Você pode começar interessado em ver a pessoa jogando. Mas não é todo mundo que aguenta ficar assistindo sem interagir. Minha irmã era minha melhor backseater. Ela ficava o tempo. Ela me trouxe o Last of Us e a gente jogou junto comigo pilotando e ela palpitando e assistindo junto.
Ela não se Então, aborrecia. isso é legal. Então, Mas eu sou mais ou menos assim, entendeu? Aí, divertido. Agora, eu jogando, eu não tenho coordenação motora nem pra segurar um guarda-chuva debaixo de uma marquise. Você acha que eu vou conseguir jogar videogame? você dirige, eu não. Então, eu coloquei hoje um meme no meu perfil pessoal, mais ou menos assim, né? Que o GPS, quando eu tô dirigindo, ele não fala, ele reza. Olha, isso dava pedal, hein? Vamos escrever no futuro uma história comédia sobre o seu GPS. Ah, meu Deus, a minha louca. E agora eu vou ter que dizer para ela e rezar para dessa vez ela fazer o caminho que eu tô falando. Olha, isso dava pedal. Eu escreveria uma história assim. O narrador é o GPS. Opa, você me conta alguns causos engraçados que você teve no trânsito e eu transformo a história em GPS falando. Eu tenho histórias incríveis sobre os clientes que eu visitei. Tá bom, a gente faz uma coautoria. Eu escrevo, você me conta os causos e a gente racha o dinheiro. Super justo. Livro de comédia sempre vende. Você devia procurar o Ria da Minha Vida antes que eu ria da sua. Não conheço esse. O- Parece que teve 3 volumes. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, que eu tô vendo aqui no relógio do computador. Agora eu perdi a noção do tempo, mas sei lá. É, eu também. Ele não apareceu ainda o reloginho contando, não. Não, beleza. Se o Instagram não cortar a gente, beleza. Mas eu acho que foi minha irmã que fez comercial desse livro. Eu não vou lembrar os detalhes agora, mas um conto que ele contava é que ele foi visitar a namorada, uma criança apareceu. Enquanto ele estava lá tentando causar uma boa impressão, ele estava sentado sozinho na sala, uma menininha apareceu. Olha, uma banana à pilha. E a menina, na verdade, tinha subido para o quarto e trazido um vibrador. Aí ele todo sem graça tentando tirar o negócio, ele tirou o negócio da mão da menina, ela começou a chorar e ele deu o relógio dele para ela se distrair, para ele sumir com aquele troço. Resumindo a história toda, parece que acabaram descobrindo ele com o vibrador lá. Ele ficou sem graça demais para voltar, perdeu a namorada, perdeu o relógio e ficou com uma fama meio esquisita. Eu achei que ia rir da minha vida antes que eu ria da sua, do Evandro A. da Olho. Tá, vou dar uma olhada depois. Eu lembro do banner na frente da Siciliano que ainda tinha. Nossa, é velho então, hein? Eu prefiro Siciliano. o clássico, não esqueça do clássico. O livro, pelo jeito, é muito bom. Tava nos meus planos de aquisição, mas sabe como é? Você vai empurrando com a barriga, passa o tempo e você não compra. Eu realmente preciso procurar algum sebo. Bom, eu não começou ainda a contagem regressiva, mas vamos dando uma encerrada, porque eu acho que vai começar a qualquer momento. O que eu ia te falar do narrador é muito útil em história de criança. Porque a gente conta historinha pra. Igual, eu tava escrevendo Cafuné, né? Cara, todas as histórias eu precisei de um narrador porque eu preciso explicar as coisas, Sim. sabe? A Tem um... criança ainda não tem muito pano de fundo, eles precisam de qualquer informação que você puder dar. Com um narrador competente, sim. Amanhã eu vou colocar o segundo episódio do Cafuné. Aliás, você já entrou no Cafuné? Você tem no Spotify, não tem? Tem Spotify. Tem Eu ele vou te lá? mandar depois o link. Por favor, eu vou querer ouvir. A primeira, o primeiro episódio eu coloquei faz 15 dias, vai sair um episódio a cada 15 dias. Boa, E boa. aí amanhã eu vou colocar o segundo. Boa! Te faço as críticas, te faço crítica construtiva, destrutiva. Eu vou analisar tudo se você deixar. É de criança, viu? Não se esqueça. Tipo, é só uma historinha de 4 ou 5 minutinhos pra eu relaxar até o ela dormir. E aí eu Hum, comecei a gravar e deu super certo, ficou uma bonitinho. não se preocupe, eu não vou esperar o Senhor dos Anéis. Não, não é Senhor dos Anéis, são 4. Eu acho que a história mais longa tem 10 minutos. Tá. E olha, tem que levar em conta que é para criança dormir, é perfeito. Tem que ser assim meio. Curiosidade, já que você está fazendo isso, você usa uma voz assim meio drone, meio sem mudar o tom, sem contando a coisa com entusiasmo, mas sem elevar nem baixar demais a voz? Ah, eu tentei. Aliás, eu preciso ver, descobrir. Eu preciso aprender a mexer com a minha voz, assim, sabe? Porque eu não sei trabalhar a voz. Primeiro que eu já tenho essa voz de taquara rachada, né? Ah, Segundo é que, assim, por exemplo, tô falando com você aqui quase uma hora, já começa a me doer a garganta. tá. Eu não sei trabalhar a voz direito. Aí eu tava. Isso é engraçado.
Eu gravei todas as historinhas no mesmo dia, porque eu tive que aproveitar um dia que não tinha ninguém em casa, não tinha barulho, não tinha nada. Então eu aproveitei e gravei tudo no mesmo dia. O dia seguinte eu não falava, que muda. Ah, putz, sumiu sua voz. O ser humano sabe usar voz? É claro que não. E aí eu acho que eu precisava ir numa fono, aprender a falar, sei lá, eu, sabe? Aí eu tentei manter sempre o mesmo tom. Só que assim, a minha descendência também é italiana, entendeu? Então assim, a gente fala de pizza, e fala cazzo, e fala com a mão, e a gente fala alto. E aí quando a gente menos espera, a gente grita no meio da historinha, sabe? Eu acho que Mas que. tipo isso. Não, eu acho legal. É, de novo, é só uma opinião pessoal, mas se a ideia é fazer a criança dormir, eu acho que manter o ritmo repetitivo, monótono, sem alterar o tom, ajuda a pôr para dormir. Por outro lado, se você se envolve um pouco mais, gasta a sua voz, fica sem voz no outro dia. Para que você precisa de voz no outro dia? A criança vai curtir muito mais. Você tem, na falta de efeito especial, você tem espírito para a história. Então, é tipo isso. Tanto que teve umas historinhas que eu tive que imitar a voz do personagem, porque eu coloquei falas, né? Aí às vezes fazia uma vozinha tipo assim pro personagem. No meu amigo Nicásio aqui conhece a pessoa que eu te falei que faz a voz do Alvin. Ele pode falar, em vez de eu ficar fazendo propaganda, ele já ouviu ela imitando o Alvin. Mas eu acho que isso não é para qualquer um, sabia? Eu gosto muito de ver pronúncia escocesa no original. O tio Patinhas no DuckTales, no som É, original, fala um escocês fantástico. O problema é que se você ficar fazendo isso por 5 minutos, haja garganta. Eu não consigo. eu acho que tem alguns truques que a gente tem que ir na fono e fazer trabalhos de voz para poder aprender, sabe? Sim, sim. A gente pode até improvisar um pouquinho, mas por muito pouco tempo. Não é uma coisa para trabalhar muito e esperar ainda ter voz depois, não. Beleza, eu acho que é isso. Você quer tipo, resumir alguma coisa sobre narrador para nós? Bom, basicamente o que a gente falou sobre narradores foi: eles precisam ter utilidade, eles precisam ir direto ao ponto, e enquanto descritivos, eles não podem ser chatos. Ficar 10 minutos descrevendo a água parada do lago, francamente, vai espantar os leitores. Mas você precisa dizer, simplesmente chegar e falar: ah, o lago era bonito. É muito vago como descrição. Você tem que descrever um pouco, envolver o leitor, sem ficar chato. Aí, quem disse que E era no fácil de filme, leitor? No filme, ele. Bom, agora eu gostaria da sua opinião, de resumo, para o narrador de filme. se você tem que usar o narrador para explicar alguma coisa, é porque você não fez o filme direito. Aí está. Em primeira pessoa. Odeio, mas sou eu. Eu não sei. Eu acho que depende muito. Falando de uma coisa completamente relacionada que eu esqueci, lembra do filme do Batman, o Dark Knight? Aquele que tem o Coringa. Hum, A gente foi ver no cinema e eu achei fascinante que o Coringa conta duas histórias diferentes para como ele conseguiu aquela marca na boca. sim. No original ele conta no presente. E aí eu percebi, ele está contando uma piada. Piada em inglês é contada no presente, não no passado. Um cara não entrou no bar, o cara entra no bar. Presta atenção se você tiver a chance. Quando ele fala o que acontece para ele ganhar aquele corte na boca, ele fala no presente, não no passado. Tem que reparar nisso, não tinha reparado, não. Ele é o narrador da piada, mas é uma piada, ele está contando no presente. Hum, vou reparar. Mesmo E porque eu aqui, quero ver o Heath Ledger de novo. então, né? E aqui nós temos o recurso que a mocinha falou. Um narrador pode manter uns segredos ou revelar algumas coisas se for bem utilizado. Nossa, é verdade. É, bem, é tudo que a gente falou, né? Como todo bom recurso tem que ser bem utilizado. Utilizado direito enriquece a história. Do contrário, vai fazer as pessoas botarem no seu livro como o pior lixo que eles já puseram à mão. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Sobre narrador, pelo menos é isso. Mas precisamos marcar outra live para continuar falando sobre livros, filmes e não necessariamente nessa ordem. Vamos arrumar outro assunto no meio da semana e a gente volta semana que vem. Ah, livros são um assunto muito rico. A gente só precisa pensar um pouquinho a respeito. Talvez até o final dessa noite já pense em alguma coisa legal para a gente discutir. Combinado.
Pessoas que Então não tá bom. aguentaram, pessoas que ficaram só um pouquinho, pessoas que ficaram até o final, agradecido pela presença. Nechan? Obrigada, meu povo. Um beijo pra todo mundo. Olha, eu sendo Melhor ela foi simpática. feliz. E Nechan, nos vemos quando você quiser marcar. Quando você estiver disponível, pode marcar. Não havendo nada, eu Nesse, vou abrir um tempinho para a gente estar aqui de novo. nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Com certeza nesse canal, se possível nesse horário, sim. Falou, então. Estou a dispor. Beijo. Falou. Até mais, né? Tchau. Saindo.